Hoje pela manhã nós tivemos uma edição do programa Eu Sou Ateu. É um programa que eu faço com os meus alunos para incentivá-los a buscar respostas lógicas e defender assim a fé que eles possuem. Dentro desse programa há toda uma estrutura montada e, como o próprio nome já diz, no dia eu faço o papel do ateu. E o tema que nós debatemos hoje pela manhã foi a ressurreição de Cristo. Realmente aconteceu? E aproveitando o tema desse debate, eu resolvi fazer esse vídeo. Espero que você aproveite bastante. Se você não é um inscrito, inscreva-se agora. É muito importante você apoiar esse canal. Dito isso, vamos ao tema. Jesus realmente ressuscitou? Ao longo da história do cristianismo, algumas objeções já foram feitas à ressurreição de Cristo. A primeira delas de que Jesus nunca morreu, a famosa teoria do desmaio. A outra de que o corpo havia sido roubado. Há também aqueles que já defenderam que o sepulcro do domingo de manhã era um sepulcro errado, que Jesus estava, na verdade, em outro local. E finalmente há aqueles que defendem uma espécie de alucinação em massa por parte dos discípulos, como se todos eles agora quisessem muito ver e de fato começassem a ver nas suas cabeças o corpo de Jesus ressuscitado andando por aí. Ocorre que a chamada teoria do desmaio, a ideia de que Jesus só morreu aparentemente, não é lógica, uma vez que todos os maus tratos que ele sofreu, a quantidade de sangue que ele havia perdido e a constatação do soldado romano especialista nesse tipo de ação violenta, ao perfurar Cristo ainda na cruz, levam à seguinte conclusão: de fato, Jesus estava morto. A alegação de que o corpo de Jesus foi roubado também não é lógica, uma vez que uma delegação romana inteira, uma legião, foi designada para ficar guardando o corpo de Jesus e apenas 12 discípulos não conseguiriam passar incólumes por aquela legião, roubar o corpo de Jesus e ainda assim permanecer despercebidos. A sugestão de um sepulcro errado também não faz muito sentido, uma vez que se eles tivessem ido ao sepulcro errado e chegassem à conclusão de, pelo fato do corpo de Jesus não estar ali, ele havia ressuscitado, simplesmente ao proclamar isso pelas ruas de Jerusalém, os sacerdotes que sabiam exatamente onde o corpo de Jesus havia sido depositado poderiam indicar o local correto, desfazendo o equívoco e, portanto, acabando na raiz com a ideia de que Cristo havia ressuscitado. Algumas ideias desafiam o conceito de alucinação. Primeiro, porque nós estamos falando de um grupo de pessoas e geralmente alucinações acontecem com indivíduos de forma isolada. Segundo, porque os discípulos estavam completamente desiludidos. Portanto, seria difícil de esperar que nessas condições psicológicas eles estivessem propensos a alucinar. Em terceiro lugar, as alucinações não poderiam ter acontecido em tempos e locais diferentes. Em quarto lugar, se eles estivessem simplesmente alucinando, o corpo de Jesus teria permanecido no sepulcro e era simplesmente indicar que o corpo estava lá para acabar com a ideia de que ele havia ressuscitado. E por último e mais importante, nenhuma vida é transformada por uma mera alucinação. O problema com todas essas teorias e explicações alternativas é que elas são historicamente insuficientes para explicar todos os eventos que aconteceram. William Lane Craig levanta 4 importantes eventos que só podem ser suficientemente explicados por uma ressurreição. Em primeiro lugar, o sepultamento de Jesus, organizado por José de Arimateia. Em segundo lugar, o sepulcro vazio. Em terceiro lugar, as aparições de Jesus após a ressurreição. E, finalmente, a crença dos discípulos na ressurreição. Esses 4 acontecimentos, essas 4 evidências, formam um conjunto que só pode ser satisfatoriamente explicado pelo evento da ressurreição de Cristo. Mas nos últimos anos, o argumento mais popular contra a ressurreição é a ideia de que ela se desenvolveu como uma espécie de mitologia. Apenas ao longo dos séculos, essa ideia foi sendo construída, elaborada e finalmente chegamos ao conceito, à doutrina cristã da ressurreição de Jesus. Alguns exemplos encontrados em mitologias pagãs seriam supostamente paralelos à ressurreição de Cristo, como se os primeiros cristãos pegassem essas ideias de empréstimo
e aplicassem-nas a Jesus, querendo engrandecer a personalidade dele e fazendo uma espécie de Deus, enquanto ele seria apenas um mestre comum. Alguns exemplos são bastante curiosos. Nós temos o deus Baal, que no Antigo Oriente Próximo era adorado por diversos povos e que morria e renascia. Contra o exemplo de Baal, nós temos o seguinte fato. Baal é o deus da tempestade. A sua morte e ressurgimento, nunca é chamada de ressurreição, mas ressurgimento, voltar à vida, representam apenas os ciclos de chuva e escassez de chuva. Essa morte e renascimento acontecem a cada ano para explicar um ciclo da natureza. Portanto, não é um evento histórico único e irreproduzível. O segundo exemplo é de Krishna, o deus hindu, que também teria sido morto por uma flechada no seu calcanhar e teria ascendido aos céus. Embora as semelhanças sejam evidentes, vale lembrar que Krishna não ascendeu aos céus de forma corpórea. Os judeus eram praticamente únicos na sua crença da ressurreição. Eles entendiam a ressurreição como sendo uma ressurreição do corpo, não uma espécie de transmigração das almas. E os primeiros cristãos, em vários textos bíblicos, também enfatizam que a ressurreição era corpórea. Jesus ressuscitou corporeamente. Um terceiro exemplo é Mitra, o deus Sol vitorioso. Mas como a sua crença teve um desenvolvimento tardio, é mais fácil dizer, e muitos historiadores vão nessa linha, que o cristianismo teria influenciado o mitraísmo e não o contrário. Evidências adicionais de que Jesus não teria sido uma invenção dos discípulos ou um desenvolvimento mitológico tardio são os seguintes argumentos. A crença na ressurreição corpórea de Jesus é um fato bem antigo e estabelecido no Novo Testamento, mostrando que ela não é adicional à fé dos discípulos, mas ela faz parte das crenças primitivas dos cristãos. Segundo argumento, o testemunho das mulheres. As mulheres no relato dos evangelhos são as primeiras a acompanhar a ressurreição de Cristo, a ir ao sepulcro e perceber que ele estava vazio, concluindo, portanto, que ele havia ressuscitado. Um anjo também comunica essa verdade para elas. Na cultura antiga, daquela época, o testemunho de uma mulher não era válido. Se alguém quisesse inventar uma história e revesti-la de credibilidade, jamais colocaria um fato sendo estabelecido por mulheres. Um terceiro argumento é que o relato da ressurreição e as explicações que aparecem são bem diferentes daquelas descrições bizarras dos evangelhos apócrifos a partir do segundo século. A narração dos evangelhos é bem simples, sem ornamentação, sem enfeite. O quarto argumento é que, ao contrário de grandes líderes religiosos, não há nenhum túmulo de Jesus sendo adorado nos primeiros séculos, simplesmente porque o seu corpo não estava lá. Um quinto argumento, somente o milagre da ressurreição teria feito os discípulos proclamarem um Cristo que foi crucificado e ressuscitado. Vale lembrar que no texto de Deuteronômio, maldito é aquele que morre sobre o madeiro. Por que os discípulos iriam, de fato, exaltar um Cristo que foi morto de forma tão humilhante se ele não tivesse ressuscitado? Um sexto argumento, a forma como Mateus registra a reação dos judeus. Os judeus apenas dizem que o corpo foi roubado. Isso é uma evidência de que, de fato, o corpo não estava no túmulo. Se Jesus não tivesse ressuscitado e fosse fruto de alucinação ou mera invencionice dos discípulos, era simplesmente apontar o lugar onde estava o corpo e os boatos teriam acabado. Mas não havia um corpo. Um sétimo argumento é que Jerusalém seria o último lugar onde os discípulos pregariam a ressurreição de Cristo, caso de fato ela não tivesse acontecido, porque ali estavam os principais líderes, as pessoas que conheciam os eventos e que poderiam provar o contrário, caso fosse uma mentira. Até mesmo no sermão de Pedro, em Atos, no capítulo 2, ele apela aos seus inimigos, falando da ressurreição, que era um fato que eles próprios conheciam. Para você apelar à consciência de um adversário, você tem que ter certeza que o fato que você está usando é indisputável, e mesmo o seu adversário poderia reconhecê-lo. Um oitavo argumento, se a história da ressurreição fosse uma invenção, ela teria sido proclamada prontamente. Mas não foi o caso? Demorou-se
17 semanas entre diversas aparições do Cristo ressurreto entre os seus discípulos, com reações diversas da parte deles. Temor, espanto, ao mesmo tempo alguns manifestando incredulidade, sentimento de impotência. Houve uma maturação dessa verdade antes dela ser proclamada. Um nono argumento é que se a ressurreição fosse um mito um pouquinho mais elaborado, deveria ter se desenvolvido ao longo de décadas ou mesmo séculos, quando ela é uma crença antiga do cristianismo e aparece nos primeiros textos do Novo Testamento. Finalmente, um décimo argumento importante: ninguém morre por uma mentira. Se os discípulos haviam feito uma espécie de conluio e decidiram mentir de forma acordada, ao serem perseguidos, ameaçados de morte, eles teriam desistido. Ou pelo menos, como se diz popularmente, a corda sempre arrebenta no ponto mais fraco. Pelo menos um deles teria negado a fé. Mas você olha a lista dos primeiros discípulos e descobre que eles foram todos martirizados. Por que eles estavam dispostos a morrer? Porque eles sabiam que a ressurreição era a verdade. Uma verdade pela qual vale a pena dar a própria vida. São muitos argumentos importantes em favor da ressurreição de Cristo. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Um forte abraço, Deus abençoe você.